just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. I just have to let it go. Olá pessoal, uma edição extraordinária aqui do canal Larry Beatles, numa terça-feira, 8 de dezembro, né? Obviamente todo mundo sabe que hoje estamos completando aí 40 anos da ausência física do John Lennon neste mundo. Bom, é aquela coisa, eu já li muita coisa aí na internet, já vi programas aí até com temas usualmente diferentes, citando John Lennon, né? Enfim, claro, né? Claro que as pessoas vão lembrar, isso é óbvio, né? Mas eu até, assim, eu tenho uma coisa que me incomoda sempre nesse tipo de data, né? Principalmente quando se celebra, assim, a morte de alguém muito importante, e mesmo sendo do John Lennon, que é um artista fundamental na minha vida, né? Eu posso dizer com segurança que não existe outro artista, ou não existiu também nenhum outro artista sobre o qual eu possua tamanho interesse, e isso já, eu tenho 58 anos, isso há pelo menos, sabe, desde 74, quando eu tinha 12 anos de idade, né? Quando eu comprei finalmente o Plastic Ono Band, e depois, logo na sequência, o Walls and Bridges, aí de quebra o Imagine, né? E comecei a ouvir o John Lennon, e na minha adolescência comecei a me identificar muito com ele, como não poderia ser de outro jeito, né? Ele era o grande contestador dos Beatles, e sendo os Beatles a lenda que eles eram, e isso, assim, depois que eles se separaram, isso não mudou nada, pelo contrário, foi até crescendo cada vez mais. Então eu me lembro daqueles 5 anos que o John Lennon ficou sumido, assim, para mim foi como se eu tivesse feito uma grande amizade, né, aos 12 anos. Aí quando chegou aos 14, esse meu irmão mais velho, vamos dizer assim, resolveu falar: olha, eu tô viajando, vou demorar para voltar, não sei quando volto, né, se vire aí. Foi uma coisa mais ou menos assim. Então eu fiquei 5 anos ali, poxa, acompanhando os jornais, as revistas, tudo que tinha aqui no Brasil, que vez por outra falava dos Beatles, falava do John Lennon, né? Porque não era assim, viu, gente? Obviamente, lá naquele tempo, assim, claro que tinha os bitomaníacos, claro que lá nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, obviamente, é lógico que havia, assim, muita gente, muitos grupos, fã-clubes, o pessoal era mais ligado, assim, falava, mas é aquela história. Aqui no Brasil tinha também, mas era um negócio muito, assim, esparso, né, oculto. Eu morava numa cidade do interior lá, que assim, quando eu encontrava algum cara da minha idade que falava que gostava dos Beatles, nossa, pra mim aquilo era assim, uma notícia, era uma coisa assim, né, chocante. Eu falava: nossa, olha, tem outro cara aí que poxa, gosta de artistas mais antigos, mais velhos. Era uma coisa assim, mas não tinha, evidentemente, aquele burburinho que tem até hoje, né, na mídia, e toda hora notícias sobre os Beatles, das mais bestas e desnecessárias até as mais importantes, enfim. Não é como é hoje, naquele tempo não era assim, nos anos 70. De maneira que o John, quando ele saiu, ficou 5 anos sumido da mídia e tudo, eu fiquei bastante sentido. Cheguei a escrever uma carta em 1979, pedi para uma tia minha, que era professora de inglês, para ela traduzir uma carta que eu havia escrito. O resumo da carta era esse: John, por favor, volte,
volte a gravar, eu quero ouvir músicas novas suas, tal. Eu estava numa fase muito difícil de adolescência nessa ocasião, eu tinha 16, 17 anos, né? E estava muito lá solitário nessa cidade do interior, porque eu era realmente um cara assim muito diferente, eu gostava muito de música, gostava de rock, numa época que a molecada gostava de disco music, né? De fazer festinhas de discoteque. E eu não gostava de nada disso, evidentemente que eu era um cara que ficava muito sozinho, né? E então era essa história. E eu escrevi essa carta, mandei. Eu não tinha nem endereço dele. Eu me lembro que na época a minha tia perguntou: mas para qual é o endereço? Eu falei: é Dakota Building. A carta foi escrita Dakota Building. John Lennon, Dakota Building. Né? Você imagina, acho que aqui no Brasil os caras viram aquilo no correio assim e falaram: estão escrevendo pro John Lennon. Devem ter jogado a carta fora, sei lá. O fato é que quando ele morreu foi um choque para mim, foi como alguém da família morrendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não gosto dessas datas porque de assim, ficar tipo, falando muito sobre isso. Eu estou falando porque esse aqui é um canal de Beatles, eu acho legal falar, consideração até por vocês, obviamente, que são bitomaníacos, que acompanham aqui o meu canal e que querem, provavelmente, gostam de ouvir falar sempre alguma coisa, né? Óbvio, eu também gosto, né? Eu não gosto, gente, é dessa coisa doentia, exagerada. Por exemplo, hoje eu já ouvi gente comparando John Lennon a líder político mundial. Já ouvi gente chamando John Lennon de Mozart, de Beethoven. Calma, calma. Eu sempre falo aqui isso. Como eu comecei a falar nesse preâmbulo enorme e até me perdi, ninguém curtiu tanto o John Lennon. Quer dizer, claro que milhões de pessoas no mundo curtiram tanto quanto eu. Não é isso que eu quero dizer. Mas no meu caso, não tem artista que eu tenha lido mais sobre, que eu tenha ouvido mais. E é o que eu falei para vocês, pelo menos 45 anos que eu leio tudo sobre o John Lennon, ouço tudo dele, etc e tal. Assim, eu componho muitas músicas, eu aprendi muito, eu copiei muito o jeito dele compor, a forma como ele fazia as demos dele, caseiros, até o jeito de tocar o violão, né? Ele tocava muito isso. Gostava muito dessa coisa de tônica, subdominante, dominante, né? Jogava uns acordes menores no meio. Enfim, o cara era um gênio por isso. Em primeiro lugar, que eu sempre falo, ele era um grande compositor porque ele tinha, assim, vamos dizer, poucas informações musicais, mas ele sabia, até pelo fato de pertencer a uma geração, né, do rock and roll, tudo, ele sabia como criar belas melodias em cima, né, desses recursos bem modestos que ele tinha enquanto compositor, como eu também tenho recursos modestíssimos. Não estou me comparando ao John Lennon, pelo amor de Deus. O John Lennon era um gênio por isso, porque ele era um cara que, como eu falei outro dia, ele compunha uma melodia, parece que ele sabia a parte do coração da gente, da alma da gente, onde aquilo ia provocar uma emoção, assim, ia pegar a gente de algum jeito. Ele tinha essa artimanha, né? E, claro, como letrista, ele se desenvolveu muito depois que ele conheceu a Yoko, ele passou a olhar mais para as questões políticas, enfim, tudo aquilo que a gente já falou. Mas o meu receio é transformar o John Lennon num mito super, assim, unidimensional, numa coisa muito maior do que ele de fato foi. E vou dizer para vocês uma coisa, foi por isso que ele morreu. Foi por isso que ele morreu, porque de certa forma ele foi fazendo lá a carreira dele, colocando as ideias dele, aproveitando-se da fama dele para tentar fazer alguma coisa que ele acreditava que seria legal, tanto no âmbito da música, quanto no âmbito vamos dizer assim, das questões sociais, políticas, que ele foi muito atuante lá no começo dos anos 70, no final dos anos 60, primeiro com a questão pacifista, depois ele tentou ir por um outro caminho, que foi um caminho
de protestos mesmo efetivos contra estruturas políticas, né? E ele fez lá, ele conseguiu assustar pelo menos o governo americano da época com Nixon, né? Os caras puseram o FBI atrás dele, aquelas histórias todas. Depois ele se acomodou, a real é essa, ele se acomodou, ele começou a pensar em administrar a fortuna dele, ele pensou em dar um tempo de tudo isso, de ficar quieto em casa, tentando acertar com o segundo filho dele, primeiro que ele teve com a Yoko. Tudo que ele errou com o Julian, ele passou a querer acertar com o Sean, né? Então ele ficou, aqueles últimos 5 anos dele, ele virou um cara assim, virou um astro semi-aposentado por iniciativa própria e administrando a fortuna dele, pensando mais nisso, meio que deu um fuck off pro mundo. Essa foi a verdade. E aí o assassinato dele foi assim, o resultado justamente dessa idolatria, sabe, gente? Deslavada, neurótica, doentia, que nós mesmos, enquanto pessoas comuns que idolatram alguém, né? Como nós temos essa postura diante do mundo. E é aí que mora o perigo, o grande perigo, né? Porque é assim que a gente acaba, que muitos doentes acabam botando na cabeça que ele é aquela pessoa. Provavelmente o assassino dele pensou isso, eu sou o John Lennon, né? E eu sou ele, o que eu estou fazendo lá? O que eu estou fazendo lá? Eu sou o John Lennon que canta Imagine, Give Peace a Chance, que quer mudar o mundo. Eu não sou aquele John Lennon que está ali querendo levar uma vida comum, como um astro rico, milionário, que não está mais nem aí para nada. Não é possível. O cara era um doente, lógico, era um extremo, mas tem muitos extremos. E todos eles têm esse tipo de idolatria por alguém. A gente está vendo o que está rolando hoje em dia aí, no cenário político nacional, né? E aí é que está o perigo. O que aconteceu? O cara se viu na necessidade de eliminar aquele John Lennon real, ali de 1979 ou 1980, para ele poder se colocar na fantasia dele como o verdadeiro John Lennon. E aí a tragédia que aconteceu. Agora, outra tragédia, tão desculpem o linguajar, fodida quanto, é a tragédia da publicidade, da ganância capitalista, da necessidade de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Que isso não para. E isso a Dona Yoko Ono fez com maestria, administrou o império do John Lennon, quadriplicou a fortuna dele. Eu acho um pouco estranho ver notícias de que venda de mansão gigantesca num lugar lá nos Estados Unidos, que eu nem sei o que valia não sei quantos milhões de dólares. Eu fico um pouco assim, sabe? Quando eu vejo essas notícias, porque é um desdobramento de um lado, assim, dessa coisa de ser um astro muito famoso, muito glamourizado. É um desdobramento que eu acho que, em termos de arte, as chances de isso não ser legal para a arte que o sujeito faz, isso acaba prejudicando de certa forma. O próprio Eric Clapton, que hoje também é um senhor milionário, maluco, doido, que está fazendo música para combater o lockdown na Inglaterra. O Eric Clapton, uma vez, acho que lá na juventude dele, ele falou: ninguém canta blues de barriga cheia, ou ninguém canta blues honestamente de barriga cheia. Eu acho que é por aí. Então, quando eu penso no John, eu gosto de pensar nele como compositor, como músico, e como um cara que tinha todas as limitações dele e as contradições. Elas é que sempre me encantaram. Foi ver que ele era um músico competente no que ele se propunha a fazer, um compositor inspirado, que tinha pouca informação musical, mas muita criatividade. E era um cara que tinha os problemas dele, as carências dele, as contradições dele, as fraquezas dele. Isso para mim sempre foi encantador. Foi isso que me fez me identificar com o John Lennon, mas sempre sabendo que eu era o Marcelo e o John Lennon era o John Lennon, né? Eu tive saúde psíquica para saber discernir essas coisas. Infelizmente não foi o caso do sujeito lá que levou ele mais cedo, né, desse mundo. Bom, gente, enquanto isso eu sugiro que vocês ouçam aí. É mais uma coletânea, é aquela história, né? Mais do mesmo,
Mas o som dessa coletânea aqui, Give Me Some Truth, que é mais uma coletânea com o nome de Give Me Some Truth. Os caras são tão pouco criativos, o Sean Lennon, que agora está administrando esses lançamentos, que ele me lança uma coletânea com o mesmo nome de uma coletânea anterior. O som realmente está melhor, eles remixaram a partir dos masters originais. Algumas músicas perderam, por exemplo, o Steel and Glass, perdeu lá os sopros, eu achei legal. Tiraram os sopros de Steel and Glass, ou seja, ficou mais legal. Whatever Gets You Through the Night também tá um pouco diferente. Bless You também. As músicas do Walls and Bridges, eles fuçaram aqui um pouco. Acho que para melhor. É isso. Tudo isso que eu tinha para dizer nesse 8 de dezembro, o dia em que se lembra que o John fisicamente nos deixou há 40 anos atrás. Mas é claro, não preciso nem dizer que musicalmente o John continua aqui nas nossas memórias, nos nossos CDs, nos nossos LPs, nos nossos streamings, seja lá onde for. Valeu, pessoal.